ele agora diz assim, eu duvido. Se eu não colocar o dedo na ferida, ou melhor, se eu não colocar o dedo lá na cicatriz dos pregos que entraram na mão dele, da lança que furou no lado, eu não acredito. Passaram-se 8 dias, um novo culto, e na hora que eles estavam lá, até com medo da perseguição romana, tudo fechado, portas fechadas, Jesus atravessa aquela porta fechada e diz, paz seja com todos. Eu imagino o espanto da turma toda, e ele logo se dirige a Tomé, e ele nem diz outra coisa a Tomé, senão, Tomé, estão aqui as minhas cicatrizes. Estão aqui, Tomé, as cicatrizes que mostram que eu venci a morte, eu ressuscitei, eu cumpri a promessa, aquilo que o Pai determinou para que eu fizesse, eu cumpri. Ele mostra para Tomé como testemunho da sua vitória, e ele diz agora para Tomé, as cicatrizes, elas precisam trazer um testemunho que gere algo em você, que gere, no caso de Tomé, era para gerar fé, para que ele cresça naquilo que a palavra de Deus dizia. As cicatrizes, elas precisam nos falar, testemunhar alguma coisa e nos ensinar algo, de como nos postarmos, de como saber arriscar ou não arriscar na vida, daquilo que podemos fazer, o que não devemos fazer. Elas são testemunhos que vão nos ensinar muitas coisas para a nossa vida. Mas onde eu quero chegar nessa palavra, querido, não é falar só sobre os ferimentos externos no corpo. Até porque eu não sou da área de saúde, e se inventar de falar um pouco mais, talvez seja repreendido, porque conhece mais a área e não tem nenhum problema em ser corrigido. Mas eu quero falar que assim como no nosso corpo são provocadas feridas que necessitam de tratamentos e cuidado interiormente dentro de nós, na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, todos os dias nós estamos também expostos e sujeitos a sermos machucados. Expostos e sujeitos a sermos feridos, assim como o nosso corpo. Você não sai de casa pensando em se machucar, em se ferir. Você não sai para o seu local de trabalho pensando que vai voltar machucado. Porque se você pensa assim, você está precisando de tratamento com urgência. Mas pode acontecer. Assim também, dentro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ninguém sai de casa pensando assim, eu vou voltar com raiva de alguém hoje. Hoje eu estou a fim de fazer uma confusão, porque se está assim, você já está ruim há muito tempo, já estava precisando de tratamento há muito tempo. Mas nós também somos feridos na nossa alma. E, por incrível que pareça, quando a gente para observar e entender, dói mais do que os ferimentos no corpo. Por quê? Porque na nossa alma estão guardados os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos que vêm pela formação na mente daquilo que nós queremos alcançar na vida. E quando nós nos deparamos com situações que batem de frente, que machucam esses elementos que compõem a nossa alma, isso provoca também uma ferida interior. E quando provoca essa ferida interior, qual é o nosso grande problema? Por ela não ser visível, como as feridas no corpo, muitas vezes nós não damos a devida atenção. Porque quando alguém está com uma ferida no corpo, você olha e diz assim, você precisa se tratar, você precisa de tratamento. Muitas vezes você se dispõe até a ajudar, você se dispõe a levar até por um pronto-socorro, por uma unidade de saúde. Mas quando é algo interno, muitas vezes que nós mesmos que estamos feridos queremos fazer, nós queremos cobrir. Nós queremos disfarçar. Seria a mesma coisa que alguém com uma ferida no corpo e simplesmente pegar uma faixa de pano e passar por cima e dizer, está tudo resolvido. Não está resolvido. Não está, porque o processo daquela ferida vai trazer consequências. E dentro de nós acontece exatamente isso. E quais são as consequências que há quando nós somos feridos? Nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, quando as pessoas nos falam uma palavra dura, quando nós somos traídos, quando nós somos
diminuído por alguém, quando nós somos xingados por alguém, vamos usar a expressão dessa forma, que forma dentro de nós, e nós não cuidamos, dizemos que está tudo bem, tem consequências. Assim como no corpo começa um processo inflamatório e depois infeccioso, o que provoca dentro de nós, na nossa alma? Começa a se formar dentro de nós fatores limitadores. Desenvolve doenças psicossomáticas. Depois eu vou explicar cada uma dessas. Coloca o indivíduo numa vida sempre na defensiva. Comportamentos agressivos. Dificuldade de aprendizado. Falta de disposição em ser ensinável, dentre outros e outros fatores. Quando a pessoa ela não resolve essas dores internas, muitos fatores limitam a sua vida. Por causa de um trauma, de uma experiência, de algo que tentou fazer, de um sonho que não deu certo, ela começa a dizer, mas eu não tenho capacidade para isso. Ah, isso não é para mim. Eu não dou conta de fazer. Por mais que alguém incentive, por mais que alguém diga assim, eu não tenho, não dá para fazer. E por que não dá para você fazer? Mas tem como fazer? Não tem como fazer. Ele começa a botar barreiras, por quê? Porque quando toca naquele assunto, dói lá dentro, por causa da experiência que teve, que não deu certo. Então ele tenta esconder e dizer assim, em vez de eu enfrentar, melhor eu ficar aqui limitado na minha condição, para que não doa novamente. Mas isso não traz cura. Isso traz uma maquiagem. Isso traz um disfarce na vida. Nós olhamos pessoas que você olha e diz, meu Deus, essa pessoa é um desperdício. Com tanta capacidade, com tanta inteligência, por que não sai com nada? Porque tem alguma ferida lá dentro, que está drenando a capacidade, a energia daquela pessoa. Desenvolve doenças psicossomáticas. O indivíduo ele começa agora a ter doenças, dores, que vai ao médico, o médico passa uma bateria de exame, faz todos os exames, quando termina, o médico olha e diz assim, mas os exames estão dizendo que você não tem nada. Aí o indivíduo ele sai com uma ferida a mais, reclamando do médico. Porque eu gastei meu dinheiro e esse imbecil aqui não sabe de nada. Eu sei que aqui não tem, mas ali do lado em Paraty tem gente assim, você sabia? Sai reclamando, e ainda, ou seja, um trauma a mais, porque ele queria que o médico dissesse que ele tem alguma coisa, mas a doença não é física. Muitas vezes é psicossomática. Por quê? Por algo que não foi resolvido dentro da sua alma, que não foi resolvido dentro da sua vida. Outros vivem naquela questão o tempo todo defensivo. Qualquer coisa que você fala, a pessoa já começa, ela já fica naquela defensiva, achando que todo mundo que vai chegar do lado vai de alguma forma tirar algum proveito, vai roubar, vai fazer alguma coisa, ela fica nessa situação que não tem paz. Por quê? Por causa de uma ferida que veio de um trauma, que veio de um momento delicado da vida, que veio por uma dor que aconteceu, por uma rejeição, por um abandono, por uma série de situações. Outras pessoas, elas entram assim comuns, negativam, vamos dizer assim, a sua vida, tendo comportamentos totalmente limitantes. Outros tentam otimizar a sua vida de forma errada. Se tornam extremamente agressivos. Começa nas palavras ou alguma coisa parecida e vai até as vias de fato, as questões físicas. Você chega um indivíduo e diz assim, bom dia, ele, bom só se for para você. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Eu estou vendo assim as auréolas na cabeça de vocês. Pela fé. Mas tem gente por aí, você sabe que faz um negócio desse? Bom só se for para você. Tá querendo me roubar? Tá querendo tirar alguma coisa de mim? Nesse nível, por quê? Porque tem algo mal resolvido dentro da pessoa. E isso depois leva para as agressões físicas. Querem resolver tudo na força do braço, na ignorância, na luta corporal, achando que vai resolver todos os problemas da sua vida. Quando, na verdade, é uma ferida lá dentro, que está sangrando, que está apodrecendo por dentro e está limitando aquela pessoa. E qual é um dos piores fatores
que demonstram quando uma pessoa tem essas feridas que precisam ser tratadas na sua alma, é que ela nunca está disponível para ser ensinada. Você começa a dizer alguma coisa para ela e diz assim, já sei. Não, porque eu ouvi, não, já sei, não preciso. Mas seria bom você fazer tal coisa? Não, isso eu não preciso. Não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso. Ele nunca precisa. E quando o indivíduo entra por essa rota de não querer ser ensinável para curar as feridas, que ele não quer aprender o tratamento certo para curar a ferida, ele mesmo se torna prisioneiro de uma das maiores tragédias da humanidade, chamado orgulho. Está todo mundo em silêncio. Aproveita, disfarça, cutuca quem está do seu lado e diz assim, ainda bem que eu não sou orgulhoso. Né? Você pode até dizer, me inclua fora dessa, né? Não faço parte desse time aí. O orgulhoso normalmente ele bate no peito e diz assim, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém falando na minha cabeça. Não preciso. Ele já construiu, e põe amor nas minhas palavras. Eu não estou aqui diminuindo você. Eu estou hoje aqui para tentar te resgatar, amém, querido? Até o final dessa palavra, em nome de Jesus, nós vamos transformar essas feridas em cicatrizes. E em vez de você ter esses comportamentos, você vai ter um testemunho vivo, em nome de Jesus, do que Jesus restaurou na sua vida. Mas o indivíduo ele entra numa fortaleza chamada orgulho, para quê? Para ele se tornar inacessível. E por que ele tenta se tornar inacessível? Porque ele não quer novamente sentir a dor que um dia ele sentiu. Ele não quer passar pela experiência desagradável que ele passou, então ele tenta se proteger, só que se protege de forma errada, totalmente errada. Né? Seria a mesma situação, deixa eu pensar aqui num exemplo bem esdrúxulo, alguém que não acontece com ninguém, mas que por acaso foi atropelado algum dia na vida. O indivíduo agora ele diz assim, não, agora eu vou usar uma roupa cheia de airbag, porque quando me atropelarem de novo, não vai dar nenhum problema. Não, querido, essa não é a solução correta. A solução correta é você andar na calçada para não ser atropelado de novo. Mas a gente tenta buscar outros argumentos, outras situações, por isso que eu estou te dando um exemplo bem exagerado, para formar um entendimento dentro desse contexto. E quando nós entramos nesse caminho chamado orgulho, querido, fica muito complicado. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6 diz assim, Deus ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Olha o que Deus está dizendo, o próprio Deus dizendo, eu condeno. Tem outras versões bíblicas que dizem assim, eu abomino. Você sabe o que é abominação para Deus? Literalmente a palavra abominação, no termo hebraico, quer dizer causa ânsia de vômito. Você já imaginou o ser humano fazer algo que causa ânsia de vômito no próprio Criador? Então, o orgulho faz isso. O orgulho é algo tão terrível que se nós continuarmos a leitura desse texto, o Senhor, quando Ele termina de dizer, olha, eu condeno o coração orgulhoso, eu dou graça ao que tem o coração humilde, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, antes de Deus se preocupar com o inimigo de nossas almas, Deus se preocupa em abater primeiro o orgulhoso. Por quê? Porque o orgulho foi o que fez Lúcifer ser expulso do céu. Ele se achou o suprassumo, o mais importante de todos, ao ponto dele se comparar com o Criador e dizer assim, agora eu vou subir, colocar um trono do lado dele e vou ser semelhante a ele. A criatura querendo ser semelhante ao Criador. E tem um texto na Bíblia que diz assim, no livro de Isaías, que a soberba, o orgulho do seu coração o levou a se rebelar contra Deus. Então é por isso que Deus se preocupa em abater o orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não busca curar, ele disfarça suas dores,
E isso vai destruí-lo. É por isso que Deus não dá chance para o orgulhoso. Ele abate. Ele faz com que a pessoa caia em si e dizer assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso ser tratado. Eu preciso de Deus. Eu preciso de alguma coisa que mude a minha vida. O orgulho, querido, além de ser condenável por Deus, também nos afasta de Deus. Nos afasta. Deus não tem comunhão com quem se esconde atrás do orgulho, com quem se esconde atrás da soberba. Não, é como se fosse uma barreira que agora se faz diante de Deus. Então, querido, assim como o nosso corpo necessita ser tratado para que as feridas se tornem cicatrizes, nossa alma também tem a mesma necessidade. Nós precisamos tratar as dores das nossas almas para que elas se tornem cicatrizes, porque toda cicatriz pode dar um bom testemunho de restauração. Quando nós nos dispomos a isso, a restaurar coisas que nos machucaram, que nos limitam até hoje, que nos deixam sem orientações na vida, no futuro, você é aquela mesma situação, que talvez hoje seja o motivo da sua dor, da sua vergonha, da sua rejeição, do seu comportamento, amanhã vai virar um testemunho de superação, porque você e eu, todos nós, fomos criados por Deus para sermos a cada dia vencedor, e não apenas vencedor. A Bíblia diz que nos chamou para sermos mais do que vencedores, e quando nós nos tornamos vencedor, nós nos superamos. Deixa eu dizer algo para você, guardar bem com carinho em seu coração. Você ainda não é todo o potencial que tem dentro de você. Vou repetir. Você ainda não é todo o potencial com o qual você nasceu para ser. Ainda não. Mas quando o indivíduo ele não retrata as suas feridas, ele vai ficar limitado, muito aquém do que ele nasceu para ser. Se ele entrar nessa fortaleza chamada orgulho, para tentar mostrar para os outros que está tudo certo, para se tornar intocável, pior ainda. Porque além dele se limitar, ele ainda afasta Deus dele. Fica mais complicada ainda a situação. Por isso nós precisamos entrar em um processo, como eu falei no começo, nós estamos em Techuvá, tempo de fazermos algumas avaliações de nossas vidas, começarmos a refazermos algumas coisas dentro de nós. E eu quero dar um exemplo na Bíblia, de alguém que desde a infância sofreu muitas feridas na sua alma, e que quando ele entendeu e transformou essas feridas em cicatrizes, até hoje é uma referência. Não é à toa que já faz mais de 4.000 anos que esse indivíduo nasceu, e hoje eu estou falando dele para você. Quero falar de um homem chamado José. Se há alguém na Bíblia, que teve sua alma ferida, esse foi José, filho de Jacó. A história dele é narrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, até o final do livro do Gênesis. Esse menino já começa um dos primeiros traumas que ele sofreu. Ainda quando criança, quando seu segundo irmão foi nascer, a sua mãe faleceu. Ele era órfão desde a sua infância. A orfandade, quando não cuidada, é um dos fatores que muito limita o ser humano e que precisa haver uma superação. Então ele era órfão desde criança. Por causa desse motivo dele se tornar órfão tão cedo, seu pai dedicou a ele mais atenção do que para os outros irmãos, que já estavam em fase jovens e adulto. E isso causou ciúme dos seus irmãos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi traído pelos seus irmãos. E se você acha que é pouco, ele foi vendido pelos seus irmãos. E não foi vendido no sentido figurado, como nós falamos aqui. Ah, fulano falou do outro, vendeu o fulano. Não, ele foi vendido literalmente. Um dia, os irmãos dele estavam trabalhando no campo, que cuidavam de ovelhas. O pai mandou que ele fosse atrás, saber, porque naquele tempo as pessoas, quando saíam, os pastores saíam para cuidar das ovelhas, às vezes passavam meses sem retornar na sua casa, e como não tinha WhatsApp, como nos dias de hoje, não tinha outros meios de comunicação, não dava para mandar notícia de onde estavam.
E agora o pai, preocupado com os outros irmãos, manda que ele vá saber onde os irmãos estão e o que estão fazendo. E quando ele vai pelo caminho, ele foi pedindo informações, até que um homem disse assim: eu os vi, eles estão lá no campo de Dotã, e ele vai naquela direção. E quando ele vai chegando, os irmãos se reúnem, os outros 10 irmãos mais velhos do que ele, começou: lá vem o queridinho do papai. Ai, que ódio daquele moleque. Vontade é... Já estou traduzindo na linguagem de hoje, tá? Aí um diz assim: vamos dar logo fim nele, vamos matar ele. Aí o outro: não. Vamos fazer isso não. Porque quem vai dar notícia para o papai? E aí eles ficaram: não, a gente dá um jeito. Aí até aqui disse, um diz assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e jogar ele dentro daquele poço, daquela cisterna seca, enquanto a gente resolve o que faz com ele. Pegaram o menino, ele estava vestido com uma túnica colorida que o pai tinha dado para ele, rasgaram a túnica dele, por inveja, jogaram ele dentro do poço e ficaram: mata ou não mata, mata ou não mata, o que é que a gente vai fazer agora com o menino? Se a gente soltar ele é pior, porque ele vai agora contar para o papai e vai ser pior. O que é que nós vamos fazer? Vai passando uma caravana de mercadores assim: vamos vender ele como escravo. Foram lá e negociaram por 20 moedas de prata, venderam o irmão de sangue para ser escravo em outro país. E agora, o que é que nós vamos dizer em casa? Mataram um animal, sujado de sangue, a veste que era de José, chegaram com o pai dizendo: pai, uma tragédia aconteceu. Achamos a túnica do seu filho dessa forma, suja de sangue. Com certeza um animal o devorou. E a Bíblia diz que Jacó, a partir daquele dia, ficou em luto por muitos e muitos e muitos anos da sua vida. Eles, para tentar resolver uma ferida dentro deles de ciúme, eles provocaram uma no pai que não fechou. Porque imagina a notícia chegando para um pai que o filho foi devorado por um animal selvagem, que não teve a oportunidade sequer de despedir dos filhos. Eu tive uma oportunidade uma vez de conhecer uma pessoa que teve um filho perdido, naquelas crianças que sumiram na Candelária, e ela disse assim: a maior dor foi eu não poder enterrar meu filho, porque se eu soubesse que ele tinha sido morto e eu sepultasse, talvez doeria menos do que saber o que aconteceu com ele, ou do que não saber o que aconteceu com ele. E Jacó ficou com essa dor, com essa ferida no coração. E esse rapaz, você conhece a história dele, foi levado para o Egito, mas esse rapaz, ele tomou uma decisão na vida dele, que feridas interiores precisam ser curadas. Precisam ser o quê? Curadas. E como é que eu sei, pastor, que esse menino jovem, que quando fizeram isso com ele, ele era um adolescente. O posicionamento dele, o comportamento dele, as conquistas dele demonstram que ele não deixou as feridas limitarem ele. Ele agora é levado como escravo, vendido no mercado de escravo. Um senhor chega lá, que era um dos oficiais do rei do Egito, o comprou, por ser jovem, forte, saudável, leva. E a Bíblia diz que Deus era com José. Alguns minutos atrás eu falei que quando alguém é orgulhoso, que se protege para que ninguém toque na sua ferida, Deus faz o quê? Se afasta. Por que Deus não se afastou de José? Porque ele não deixou o orgulho falar mais alto. Deus trata a vida daquele menino, e ele, sendo escravo, diz a Bíblia que tudo onde ele colocava a mão prosperava, ao ponto de Potifar Potifar é o senhor que o comprou, dar a administração da sua casa na mão dele. Ele agora começa a trabalhar, fazer o seu senhor prosperar. A esposa de Potifar agora começa a colocar olhão no menino e dizer assim: carne nova no pedaço, vamos aproveitar.
tirar uma lasquinha. Só que ele era temente a Deus. Ele não topou. E ele disse: Deus me livre de fazer esse mal ao meu Senhor. E por causa disso, ela puxa novamente o manto dele, ele sai correndo, ela fica com a roupa dele na mão e fica dizendo: ele tentou me atacar. Mais uma ferida, uma acusação de um crime que ele não cometeu. Sabe qual foi a consequência para ele? Passou 2 anos preso num cárcere do rei, sendo inocente. E por que a Bíblia dá esse detalhe, que o cárcere era do rei? Porque no Egito existia prisões diferentes. E a mais traumática de todas elas era justamente a prisão do rei. Por quê? Porque ficava justamente no subsolo da sala do trono. E quando o rei se aborrecia, ou ele julgava a causa de alguém que estava preso lá, que ele batia com o cetro no chão, aquilo fazia um eco imenso na prisão lá embaixo. E todo mundo começava a dizer: vai morrer alguém. Imagine psicologicamente como ficavam essas pessoas, desesperadas, sem saber quem iria morrer nas próximas horas, quem seria executado nas próximas horas. Mesmo assim, José estando naquele lugar, Deus continuava com ele, porque ele não deixava as feridas falar mais alto no seu coração. E Deus abençoou tanto que ele se tornou administrador da prisão, sendo um preso. Ele não era o diretor da prisão, ele administrava sendo preso. Para você ver que o chefe da prisão, vamos trazer na linguagem de hoje, o diretor da prisão deu a chave na mão dele da prisão. E ele colocou tudo em ordem na prisão. Tudo em ordem. Até que Deus dá um sonho para o faraó. O faraó chama os seus magos, chama os seus adivinhos, e ninguém tinha resposta. E alguém que estava um dia preso com José, volta e diz assim: o rei, o senhor me perdoe interferir, mas quando eu estive preso ali embaixo, estava eu, que era o seu copeiro, e estava o fulano, que era o padeiro. Nós fomos presos juntos, o senhor lembra? Ele se lembra. Quando o senhor bateu aqui, Deus estando lá embaixo, o senhor mandou matar o padeiro e me deu uma nova oportunidade. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Ele, como assim? É porque tem um rapaz lá que interpreta sonhos. E eu tive um sonho, e quando eu contei para ele, ele falou: daqui a 3 dias você vai voltar a servir o copo do rei, enquanto que o outro parceiro aqui, daqui a 3 dias ele vai morrer. E aconteceu exatamente como falou. Nessa hora, o faraó se levanta e bate. Tum! O que é que a galera pensa lá embaixo? Vai morrer mais um. Só que ele dá uma ordem: vá e busque este rapaz. Foram lá e disseram: José! Aí o resto da galera: ufa, é ele que vai morrer hoje. E ele: pois não? Você precisa tomar um banho, fazer a barba, vestir essa roupa nova, porque o rei está te chamando. Aí eu fico imaginando os outros: como assim, gente? O que aconteceu? Gritaram o nome do cara, a gente achava que ele ia se dar mal. A gente achava que ele ia morrer. Agora ele vai se apresentar diante do rei banhado, limpo. Que coisa mais esquisita. E ele vai. E chega lá, interpreta o sonho do rei. Ele diz: olha, a visão que você teve de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, disso virou até adágio popular, né? Fala de 7 tempos de fartura no Egito, 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de fome. E ele foi tão ousado que ele ainda dá uma aula de administração para o faraó. Diz assim: se eu estivesse no lugar do Senhor, eu escolheria dentre todo o reino um homem sábio para administrar as sobras do ano de fartura, para que tenha comida nos anos de necessidade. Faraó olha e diz assim: onde eu vou achar nesse reino alguém tão capacitado como você? Tirou um anel no dedo, colocou no dedo dele e diz assim: a partir de hoje você é governador sobre este Egito. Abaixo de mim, do trono, está você. Na tese do faraó estava abaixo, mas Deus colocou acima, porque nos dias de necessidade,
até a quantidade de comida que ia para casa do faraó, quem determinava era José. Não, hoje só vai 2 quilos. O faraó quer 3, o problema é dele, só vai 2. Está tudo certo. Por que esse rapaz começa a galgar posições vindo de uma história tão terrível? Porque ele não guardou as feridas na sua alma. Ele resolveu curá-las todas. Pastor, como é que eu tenho prova disso? A Bíblia. Vamos ler? Gênesis 45, versículo de 1 a 8. Antes de ler esse texto, deixa eu colocar no contexto. A fome se espalha do Egito para os outros países e chega lá no país que ele morava antes de ser vendido escravo, em Canaã. E os irmãos dele se reuniram com o pai e disseram: pai, se nós continuarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Ouvimos falar que tem comida no Egito. Nós vamos pegar os nossos recursos e vamos lá comprar. O pai, muito temeroso, disse assim: ó, vão com cuidado, eu já perdi um irmão de vocês, não quero perder outro. E eles foram. Quando chegaram no Egito, se vocês não sabem, um dado aqui, maquiagem surgiu no Egito. E quem usava não era mulher, era homem. É só pesquisar. Principalmente nessa época. Por quê? Porque quem governava o Egito nessa época era um povo chamado Ixos. Eles eram orientais, vieram do Oriente. E quando eles chegaram no Egito, tinha uma rejeição do povo. Então o que eles começaram a fazer? Usar maquiagem para disfarçar o olho puxado deles. Por isso é que eles maquiavam e ainda faziam aquela sombrinha assim, puxadinho para fora. É só olhar as figuras, qualquer fato referente ao Egito. E quando os irmãos chegaram, José, por ser um estrangeiro também, e por ser do governo, usava maquiagem. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. E não era só por causa da maquiagem. Sabe por quê, querido? Porque medíocres nunca mudam. José, quando olhou para ele, viu os mesmos medíocres de 20 anos atrás que o tinham vendido. Medíocre nunca muda. Agora, quem prospera se torna irreconhecível. Ninguém conheceu José. Quem cura as feridas da sua alma se torna irreconhecível. Quem a vida toda permanece com as suas feridas na alma, continua a vida toda no mesmo ciclo, na mesma mediocridade, falando da vida dos outros, botando culpa nos outros, reclamando da vida e não sai daquilo. Eram os irmãos de José. Até uma hora que José resolve se revelar para os seus irmãos quem ele era. E é o texto que eu vou ler para você. Gênesis 45, 1 a 8 diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Vou parar aqui. Já pensou se ele ainda tivesse mágoa no coração dos irmãos? Como é que ele ia se apresentar para os irmãos? Tem uma surpresinha para vocês. Sabe com quem vocês estão falando? Porque gente com ferida na alma guarda essa frase. Sabe com quem você está falando? Graças a Deus que aqui não tem, mas um dia desse eu encontrei um cara em Pindamonhangaba que fez isso. Ainda bem que Cunha já está curado. Sabe com quem vocês estão falando? Sou o Josézinho. O Zezinho que vocês venderam, agora chegou a hora da vingança. Não seria assim? Se ele não tivesse curado a sua alma? Mas ele não se preocupou com isso, ele se preocupou com outro que tinha uma ferida na alma que precisava de cura. Meu pai ainda é vivo? Ele não se preocupou em vingar, ele se preocupou em curar outro. Olha a sequência. E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Agora imagina os irmãos dele. A casa caiu. Vamos morrer todo mundo. Por quê?
as pessoas normalmente elas comparam as outras consigo. Por que eles ficaram atemorizados? Porque eles eram capazes de fazer qualquer coisa para se vingar de alguém. E eles achavam que José ia fazer a mesma coisa com eles. Eles não venderam o irmão? Mas José continua e diz aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem irriteis contra vós mesmo, por haver-me ter vendido, para estar aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam outros 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida para um grande livramento. Assim, não foste vós quem me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Eu não disse agora que ele mandava no Faraó? Deus colocou ele como pai do Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Só para termos de conhecimento, o Egito naquele tempo era a maior potência mundial. Comparando, seria os Estados Unidos hoje. O Egito era um império mundial na época. Mandava nas nações da terra. E ele chega lá e diz assim: calma, gente, hoje não vai morrer ninguém aqui. Quando vocês me venderam, vocês achavam que estavam fazendo um mal para mim. Mas Deus, no seu plano, aproveitou essa situação para que eu preservasse a vida e a descendência de vocês. Para que não se acabe as vossas famílias, mas que tenham pão e alimento. Esse rapaz, querido, que eu estou lhe dando hoje por exemplo, com todas as dores que passou, ele resolveu perdoar. E quando perdoou, os irmãos continuavam na mesma mediocridade, mas ele agora era o maior governante que existia na face da terra, pois mandava até no Faraó. Imagine Deus levantando alguém hoje para mandar até no Trump. Era José na época. Mandava em tudo. E quando um olha para o outro dizendo assim: hoje nós vamos morrer, ele diz: não, não vai morrer. E ainda fez mais: voltem lá, tragam meu pai, tragam seus filhos, porque enquanto eu for vivo, vocês vão morar aqui, e do que eu comer na minha mesa, vocês vão comer na mesa de vocês. E diz a Bíblia que ele separou uma terra chamada Gozem, que significa terra de sacerdotes, e deu para eles morarem, uma das terras mais férteis que tinha à beira do rio Nilo. Por que é que a história desse homem está sendo contada 4.000 anos depois? Porque ele decidiu transformar a ferida que os irmãos abriram dentro dele numa cicatriz que está testemunhando até os dias de hoje. Se ele não tivesse perdoado seus irmãos e se vingado, será que hoje nós ouviríamos falar dele? Com certeza não. Por isso, nenhum ser humano tem o direito de se automartirizar mantendo as suas feridas. Todos nós precisamos de cura e transformá-la em cicatrizes. Porque feridas matam, cicatrizes dão testemunho de superação. Quando José chega aos seus irmãos, seu pai, ele chega, o testemunho dele é esse: foi Deus que providenciou, foi Deus que me mandou na frente, tudo estava no plano de Deus. Aí você vai dizer: mas é uma história dessa quase impossível, parece ser um conto da carochinha, parece não ser. Não, querido, é possível. É possível. Sim,
Se vamos saltar para o Novo Testamento para finalizar essa palavra, toda ferida, querido, ela tem dentro de nós, tem um remédio que a transforma em cicatriz. E o apóstolo Paulo deu o nome para esse remédio. O nome desse remédio é basta. Está na hora de dar um basta nessa ferida. Está na hora de dar um basta nessa dor. Porque quando você der, o potencial que está preso dentro de você, as conquistas que estão retidas, a alegria que você quer ter e não tem, a felicidade que você já sonhou e muitas vezes se decepcionou, vai brotar como um rio de água viva dentro de você, porque assim garante a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E o apóstolo Paulo nos ensinou que a gente precisa dar um basta nessas cicatrizes. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim: então ele me disse, Deus falando ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no momento que você está tão pequeno, dolorido, é que o poder de Deus quer se manifestar na sua vida. É nos momentos mais difíceis da sua vida que Deus quer fazer o extraordinário na sua vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, no momento da fraqueza. De boa sorte, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo, está doendo? A minha graça te basta. Samuel, está doendo? A minha graça te basta. José, Maria, João, está doendo? A minha graça te basta. Porque é nessa hora que você foi ferido, nessa hora que você passou por esta dor, por esse trauma, foi a oportunidade que você teve de clamar a Deus. Porque o ser humano, infelizmente, quando está tudo bem, ele esquece de Deus. Mas no dia que o negócio aperta, quem é a primeira pessoa que ele lembra? Ou para reclamar ou para pedir socorro. Mas ele vai lembrar de Deus. As fraquezas, as dores, os débitos da nossa alma abrem oportunidade no nosso orgulho para Deus entrar. Porque antes a gente bate no peito e diz assim, não preciso de Deus. Mas depois a gente vê o tanto que a gente precisa de Deus. E quando a gente entende isso, nós saímos da caverna do coitadismo, deixamos de ser o coitado e começamos a nos refugiar no esconderijo do Altíssimo. Refugiar no Senhor e buscar nele graça, buscar nele direcionamento. Ele falou para Paulo, basta Paulo, chega. Paulo estava reclamando nesse momento. Ele dizia que por mais que ele quisesse fazer a Deus, mas tinha um demônio que levantava e batia na cara dele. Ele dizia assim, calma. Mas Senhor, eu tenho um espinho aqui na carne que está doendo também. Calma, basta. A minha graça te basta. Pastor, e o que é graça? Graça é o favor que você não merecia, que eu não merecia. Graça é o que Deus quer nos dar sem nós merecermos. Às vezes o ser humano está tão ferido de alma que ele diz assim, não vou nem pedir nada para Deus, porque Ele não vai nem me ouvir, porque você se acha devedor. Mas graça é o que Deus dá para quem não merece nada. Nada. E ele diz para o apóstolo Paulo que você precisa da minha graça. E hoje, eu quero finalizar essa palavra dizendo, Deus tem um projeto para a sua vida. E o projeto é que cada ferida que você já passou, se torne uma cicatriz, para você testemunhar. Quando eu passei por isso, Deus mudou a minha forma de pensar. Quando eu passei por isso, Deus me deu o maior projeto de conquista da minha vida. Quando eu passei por essa dor, eu entendi que existe um Deus de verdade e que eu preciso dele. Foi quando eu passei por essa angústia e necessidade que eu entendi que o orgulho de querer resolver tudo sem precisar de ninguém não funcionou. Mas na hora que eu clamei ao Senhor,
Ele atendeu e mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje é o dia, queridos, de nós darmos um basta para as explicações. A gente quer dar explicação para tudo, quer explicação de Deus, perguntar para Deus por quê, quer dar explicação para os outros da sua vida. Não vou fazer porque é que os outros vão pensar. Basta, meu irmão. Busque a graça de Deus. Pare de dar explicação da sua vida para os outros. Hoje é o dia, querido, de nós darmos um basta nessa condição de ser vítima o tempo todo, de vivermos no vitimismo, toda hora dizendo, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me dá uma oportunidade, ninguém estende a mão para mim, ninguém foi atrás de mim. Basta, meu irmão, em nome de Jesus, tome uma posição hoje, queira curar as feridas da sua alma, se torne proativo, responsável pelos seus atos, busque Deus e arrisque, e você vai ser vencedor. Você nasceu para ser vencedor, mas não se torna vencedor se escondendo atrás de uma dor, não se torna vencedor atrás de uma desculpa, não se torna com uma ferida aberta. Você não vai ter força para vencer, mas se você deixar o Espírito de Deus entrar na sua vida, a graça de Deus te abraçar, tenha certeza que essa ferida vai se tornar uma cicatriz, e daqui a alguns dias você vai estar dando testemunho dizendo: eu ouvi o Senhor, a ferida se fechou, a porta se abriu, e hoje eu quero contar grandes coisas fez o Senhor pela minha vida. Fique em pé, eu quero orar com você. Hoje é o dia do basta. Basta de desculpas. Alguns dias atrás eu convidei para você para se despedir das desculpas, mas se elas ainda bateram na sua porta, basta de desculpa. O que é desculpa? Uma argumentação falaciosa para justificar uma desobediência. Quem não obedece a algo, quem não obedece um princípio, dá logo uma desculpa. Isso começa com a criança, na sua casa, com o pai e com a mãe, cresce, dá desculpa para o patrão, dá desculpa para Deus, dá desculpa para o cônjuge, dá desculpa para todo mundo. Basta, meu irmão, desculpas. Assuma que você precisa de ajuda. Desculpa é uma fortaleza que aprisiona a mente, e a pessoa vive de sofisma, aquelas mentiras com cara de verdade, e ele começa a acreditar. E a última coisa que eu quero te dizer hoje: dê um basta hoje de você fugir dos planos de Deus. Sabe por que a gente faz muitas coisas na vida e tem pouco resultado? Porque os nossos planos são falhos e enganosos. Só existe um plano perfeito. Salmo 18, versículo 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, os planos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é provada. Ele é abrigo para todos que nele se refugiam. Pare de tentar mostrar que você pode sozinho. Pare de mostrar que você tem uma áurea tão perfeita que Deus é secundário para a sua vida. Hoje é dia de darmos um basta em tudo isso. Porque se fosse tão perfeito, tão suficiente, não teria uma dor aí dentro gritando, não teria um fator limitando, não teria uma mágoa para ser extraída, não teria um desejo de vingança, não teria uma dor, não teria um fator limitador na sua vida. Mas hoje Deus quer nos abraçar com a sua graça, nos libertar do orgulho e entender que a graça de Deus é o suficiente para nós. Eu volto no começo dessa palavra. 10 dias de techuvá, 10 dias de fazer uma avaliação na vida. Eu te desafio que você faça isso. Como eu falei, não precisa dar explicação para ninguém, não, mas procure o Senhor. Se precisar, procure ajuda. Precisar de ajuda espiritual, estamos aqui. Muitas vezes você vai precisar da ajuda de um bom profissional, de um psicólogo, de um terapeuta. Procure também, não tem nada de errado com isso, procure. Mas sare o que está lá dentro, porque vai inflamar, vai infeccionar, vai limitar, vai mudar, vai controlar o teu humor, vai limitar as tuas conquistas.
Mas hoje Deus está querendo te abraçar e dizer assim: a minha graça te basta. Se renda aos propósitos de Deus. Não queira ser maior do que Ele, mas dependente dEle. A graça de Deus, quando nos envolve, ela não anula os ataques. Nós vamos continuar sendo ser humano, nós vamos continuar sendo atacados, nós vamos continuar sendo difamados, nós vamos continuar sendo apedrejados pelas pessoas. Mas vai continuar, querido. Só que vai ter uma diferença. Você já vai ter dentro de você um medicamento dado pela palavra de Deus, que vai transformar todas essas feridas em uma cicatriz, que é um testemunho vivo de Deus para a sua vida. Aí no seu lugar, feche seus olhos e muito à vontade, sem nenhum tipo de exposição, fale com Deus. Diga para Ele qual é a dor que quando fala ainda dói. Pastor, e como é que eu sei se eu tenho uma ferida? Todo assunto dentro de você que causa vergonha, mal-estar, desejo de vingança, mostra que tem uma ferida sangrando aí dentro. Causou vergonha, medo, mal-estar, desejo de vingança, está sangrando. Mas hoje Deus quer dizer para você: a minha graça te basta. O favor que eu tenho para a sua vida é suficiente. Mas Deus, eu andei tão longe, eu nunca dei ouvido para o Senhor. Não interessa, é graça de graça. Não é por merecimento, é por graça, é por amor. Deus quer começar a cuidar, Deus quer começar a tratar. Porque o projeto dele é que cada ferida se torne uma cicatriz, e que cada cicatriz se torne um testemunho, e que cada testemunho cure outra pessoa. Basta, chega de dor, chega de ser a vítima da história, chega de ser o coitadinho, chega de ser, querido, o abandonado. Chega, basta. Até hoje não resolveu, querido, a sua vida. Vai insistir para quê? Só insista naquilo que Deus falar para você. As outras coisas, querido, que provocam essas dores, não insista. Hoje Deus está te dando um novo caminho. A minha graça te basta. Se envolva nessa graça e seja curado hoje em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, fale com Ele. Diga o que precisa ser cuidado e tratado aí dentro. Um abuso, um desprezo, uma dor, uma rejeição, uma afronta. E diga: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais carregar essa ferida aqui dentro que está me drenando de ser o projeto para o qual eu nasci nessa terra. Mas hoje me dá da tua graça, que a tua graça venha como o bálsamo, um remédio que vai curar. Porque eu quero um dia, em vez de falar deste assunto com vergonha, eu quero falar com alegria, que eu não sou mais prisioneiro dessa dor. E que o meu testemunho vai libertar muitas outras pessoas nessa situação. Tenha coragem de falar isso com Deus enquanto nós adoramos Ele essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Sou de Jesus, seguro estou, é minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Depois do seu sangue, minha alma limpou. O seu sacrifício no Calvário me resgatou. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou.
louvo meu Salvador e Rei com meu coração. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. O clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. O clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou. Ele jamais falhará com a sua E vida. nunca falhará. Clame a Ele. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Senhor, hoje, na Tua presença, eu quero me colocar diante de Ti, junto com cada um dos meus irmãos que estão aqui ouvindo esta palavra. Nós declaramos que precisamos de Ti, Senhor. Declaramos a nossa necessidade no Senhor. Hoje nós queremos decidir em dar um basta, Senhor. Um basta. De não ficar mais cultivando dores que nos prenderam até hoje. De continuarmos cultivando, Senhor, uma aparência tão resolvida e por dentro uma alma tão destruída. Não queremos isso mais, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca se esqueceu de nós. Por mais que nós queiramos de alguma forma tentar provar que não precisamos do Senhor, mas o Senhor nunca se esqueceu de nós. Muito obrigado. Obrigado pela Tua graça. E o Senhor está disposto a nos curar, a nos redimir, a nos sarar. Independente do que fizemos, de quem somos, dos caminhos que trilhamos, das decisões acertadas ou erradas que tomamos. Obrigado porque o Senhor não leva nada disso em conta. Obrigado por este amor incondicional, que o Senhor não estabelece condições para nos amar. Obrigado por esta graça, essa graça salvadora, essa graça que nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, essa graça que nos redime, que nos restaura, que aproveita as debilidades que há em nós para o Teu poder aperfeiçoar em nós. Obrigado, Senhor, porque esta graça pega as nossas maiores falhas, dores e defeitos e potencializa. É algo extraordinário nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não pensa como o ser humano pensa. O Senhor não age como o ser humano age. Mas o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Que esse tempo seja um tempo de reflexão para cada um de nós. Um tempo de pararmos e dizer basta, chega. A partir de hoje eu quero um novo tempo, uma nova história. Quero dar uma virada na vida. Liberar quem precisar perdoar. Liberar, meu Deus, em nome de Jesus. E daqui para frente está disponível
para que o teu plano, os teus projetos que são perfeitos, se cumpram em nossas vidas, para chegarmos o tempo de irmos além da borda, de transbordarmos de forma extraordinária. Que venha, Senhor, o teu reino, a tua graça, que hoje esse bálsamo de cura, que é a tua graça, alcance os corações deste lugar. Talvez para alguns, Senhor, essa palavra, esse tempo já será suficiente, para outros será apenas o princípio de um tratamento, mas que todo dia, Senhor, experimente dessa tua graça, experimente desse teu amor, experimente da tua presença quando clamado, experimente, Senhor, do teu extraordinário para as nossas vidas e corações. Hoje nós nos desarmamos, Senhor, de todo orgulho, de todo conceito, de todo preconceito, de todo e qualquer tipo de barreira que colocamos, achando que é uma autoproteção. Hoje nós nos desarmamos de tudo isso, deixamos ao pé da cruz, porque sabemos que é o Senhor que cuida de nós. Que cada um saia hoje daqui declarando como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, porque um dia entendeu que a tua graça nos é suficiente. E são os momentos mais debilitados das nossas vidas, nas nossas fraquezas, que o teu poder se aperfeiçoa em nós. É nos momentos mais doloridos e delicados que o extraordinário do Senhor aparece, se revela e multiplica-se dentro de nós. Que tenhamos essa experiência, não só momentânea com o Senhor, mas para todos os nossos dias, nossas vidas. Que cada um de nós possamos sair daqui hoje, nessa decisão, termos uma nova caminhada, uma nova vida com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Ore comigo e diga assim: Senhor meu Deus, hoje eu quero te chamar de Pai. Me perdoe quando muitas vezes quis mostrar que era um filho totalmente independente, mostrar para mim mesmo, para as minhas dores, que eu não precisava do Senhor. Mas eu quero te agradecer que o Senhor não levou em conta a minha ignorância, continuou me amando do mesmo jeito. E obrigado, porque hoje, mais do que nunca, a tua graça me alcançou, o teu favor, que eu não merecia, alcançou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade de continuar a boa obra de transformação na minha vida. Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Tu és o médico dos médicos. Eu te dou liberdade. Faça todo o tratamento que for preciso na minha alma, porque eu quero cumprir os meus dias nessa terra, cumprindo o propósito para o qual eu nasci, no qual eu creio, pela tua palavra, que eu nasci nessa terra para ser mais do que vencedor e por fim alcançar a vida eterna. Entrego meus caminhos, a minha vida em tuas mãos e tomo posse da tua graça, porque ela me basta. Amém. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor, agradeça a Ele a glória, a Ele a honra, o louvor, a exaltação, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Se você tiver a vontade, a liberdade, quiser proclamar para alguém, diga:
A partir de hoje você vai ver só cicatrizes aqui, feridas não. Se você quiser dizer isso para alguém, diga, fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Que bom que você escolheu a casa do Senhor, que essa palavra faça diferença na sua vida, no seu coração. Muitas vezes nós queremos uma palavra para nos emocionar, mas tem palavras que precisam entrar lá no nosso interior e produzir algo novo de Deus. Que essa palavra tenha esse propósito na sua vida e no seu coração. Quando nós vemos a casa do Senhor, nós temos muitas formas de adorar o Senhor. Adoramos o Senhor com as palavras de gratidão, de agradecimento, de glorificação. Adoramos o Senhor com música, com canções. Mas nós também adoramos o Senhor com as nossas ofertas, com as nossas entregas, por reconhecimento do favor de Deus em nossas vidas. Então, quando nós ofertamos na casa do Senhor, quando nós dizimamos e temos entendimento, isso fazemos não por uma obrigação, não por uma imposição, mas por entendimento. E não só isso, mas eu creio que tudo que fazemos na vida precisamos ter entendimento para fazer. Nós entendemos que é um momento de adoração. E a Bíblia diz que é o momento que Deus desce para receber a honra que lhe é devida. Devolver os nossos dízimos, porque ninguém paga dízimo. A Bíblia diz que nós devolvemos a parte que é do Senhor, porque a Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor. E Ele é tão generoso que Ele pega o que é dele, coloca em nossas mãos e diz assim: me devolve só uma parte, 9 delas são suas. Você pode fazer o que você quiser. Isso é a generosidade de Deus para com as nossas vidas. E quando fazemos isso, há sempre recompensas do céu às nossas vidas e corações. Então esse é um momento muito importante da nossa liturgia, do nosso culto, de nos apresentarmos ao Senhor com entendimento, com gratidão, com adoração, para devolver os nossos dízimos, trazer as nossas ofertas com forma de louvor e gratidão. Como diz a Bíblia, não faça por constrangimento, faça com alegria, e Deus vai te abençoar dos altos céus em nome de Jesus, amém? Então pegue nessa hora o seu envelope. Se você quiser fazer através dos meios digitais também a sua oferta, fique à vontade, e que você faça com muita alegria, e Deus te abençoe de forma sobrenatural em nome de Jesus. Pode vir, querido, ao altar e trazer o seu melhor diante de Deus em nome de Jesus. De forma sobrenatural, com vocês, o menino do recado. Graças a Deus. Também se assente em seu lugar por um instante. Quero só reforçar alguns recados. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém. Glória a Deus, que palavra poderosa, né? Fomos alcançados por ela hoje. Não mais feridos, porém cicatrizados, né? Alguém tem cicatriz aí? Alguém? Passa a mão sobre ela aí. Eu tenho uma bem aqui, assim, ó. Não dói mais, amém? Mas lembra daquilo que o pastor falou, de que fomos superados, amém? E que essa palavra de fato possa ecoar durante a nossa semana, né? Saímos daqui hoje curados, cicatrizados no Senhor, para viver algo melhor, amém? Uma alma cicatrizada, uma alma organizada é o que o Senhor precisa para prosperar, né? Se você quer ser um próspero no Senhor, então saia daqui hoje cicatrizado, amém? Quarta-feira nós estamos aqui às 19h30 para a nossa série, uma casa de cura, amém? Tudo a ver, né? Aí, ó, já vamos sair daqui já prontos para curar alguém, amém? Que isso seja a nossa verdade. Convide alguém para estar com a gente aqui quarta-feira às 19h30, né? Vamos viver este tempo. Nós estamos indo para a 5ª semana, isso?
para a quinta semana. Fomos abençoados quarta-feira passada por uma palavra muito poderosa. E de fato eu quero desafiar você a vir. Amém? Domingo estaremos aqui às 18h30, nosso culto de ceia. Amém? Nosso primeiro domingo do mês, nós vamos cercar a mesa do Senhor com muita alegria, com muita celebração, lembrando do sacrifício, do amor de Cristo revelado na cruz do Calvário, ensaiando aqui na terra para viver no céu, amém, diante do Cordeiro do Senhor, amém? Dia 25 de outubro, nós temos tabernáculos, então assista aí um vídeo, amém? Apagam as luzes. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém bradará a sua voz. A terra e o céu tremerão, o Senhor, porém, será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. A presença de Deus tabernaculou com o povo de Israel no deserto. Seu filho Jesus se fez carne e pisou na terra, e hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Mas eis que chegará o dia em que a presença de Deus habitará em nosso meio para sempre. O Deus que formou todo o universo quer se revelar pessoalmente a você. A gente, né, que são as festas do Senhor, tem outras, né, mas Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, de fato, é muito especial para nós neste lugar, e nós vamos ouvir o som do rugido do leão neste lugar, né, trazendo presença, trazendo autoridade sobre as nossas vidas. Então, dia 25 de outubro, nós estaremos aqui celebrando tabernáculos. É um sábado, tá, querido? Guarde, marque aí na sua agenda, 25 de outubro, um sábado, nós estaremos celebrando tabernáculo neste lugar. Já comece a tirar, né, a poeira do seu hebraico, né, que nós vamos cantar hebraico aqui, amém? Eu já estou enferrujado, né? Elaine, nosso professor de hebraico, né? Nós vamos celebrar o Senhor neste lugar. Dia 15 de novembro, nós temos um dia muito especial, que é o Projeto Vida Day, amém? Aleluia. Quantos estão ansiosos por esse dia? Né? Nós vamos até Volta Redonda, né, na nossa sede. Se você deseja, se é um propósito do seu coração, procure a pastora Rejane, né, dê o seu nome para ela. Eu já sei que já tem várias pessoas que já deram seu nome. Eu já abri o aplicativo ali de novo para ver se já liberaram os ingressos. Ainda não foram liberados, mas já marquei, já deixei marcadinho ali, porque é um dia muito especial para nós como igreja Projeto Vida. É um dia onde o Senhor nos dá diretrizes para o próximo ano, onde muitas coisas são alicerçadas, benditas sobre as nossas vidas. Então eu quero desafiar você a estar com a gente neste tempo, amém? Então quem se adianta governa, já procure. O propósito é levar um ônibus, né? Vai que a gente consiga levar mais de um ônibus, né? Mas o propósito é um ônibus, e assim procure então a pastora Rejane, dê seu nome para ela. Não tem valor o ingresso, né? Só vamos pagar o transporte que vai nos levar, então isso já é bênção demais, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer o Senhor por este tempo, felizes, amém? Vamos sair daqui alegres no Senhor, acachapantes no Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas em nossas vidas nessa noite, amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, a ti a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Obrigado pela tua palavra, que trouxe direção, que trouxe norte para as nossas vidas, que trouxe correção, que trouxe corrigir de rota. Nós queremos nessa noite te bendizer, te exaltar, porque nós saímos daqui hoje, Senhor, com as nossas dores resolvidas, com as nossas tristezas resolvidas no Senhor, porque o Senhor tem algo especial para nós. Pai, a ti a honra, nós te louvamos, que tenhamos uma noite abençoada, uma semana abençoada, que não nos falte, Senhor, sorriso nos lábios, mediante a testemunhos que o Senhor vai nos dar, para que assim nós também possamos alcançar outras vidas e falar do teu amor. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma ótima semana. Não saia sem antes abraçar alguém, sem dar a paz para alguém, amém?